Shalom. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouquinho sobre um texto, algo muito difundido no meio evangélico e de uma forma errônea, oprimindo e escravizando muitas pessoas. Nós vamos falar sobre amaziados, casais amaziados que moram juntos, entendeu? Na religião, eles oprimem. Ele diz 5 coisas para uma pessoa que é amaziada, que mora juntas. A primeira coisa é que a pessoa não pode tomar ceia. Haja vista que a ceia, que vocês veem aí, é uma falácia. A ceia nunca foi isso aí que eles pregam aí. Se você for ler as escrituras, estudar, você vai ficar horrorizado. Ceia não tem nada a ver com pão, com o vinho que eles estão pregando aí. Eu também não posso falar agora que é muita coisa. Outra hora eu vou pregar sobre a ceia, a falsa ceia, a mentira da ceia evangélica. Se você ver ali na epígrafe da Bíblia, Santa Ceia, não tem santo, ainda acrescentaram. E ceia significava apenas uma janta, que outra hora vamos estudar. Ele diz que a pessoa que é amaziada, mora junto, não pode tomar essa ceia, essa pseudo ceia, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não pode se batizar. A pessoa que não é amaziada não pode se batizar. Sendo que batismo, entendeu? Também não tem nada a ver hoje. Outra hora conversamos sobre isso. Que está debaixo de maldição. Outra mentira. Que a Bíblia fala: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, a maldição não está mais. Porque Jesus fez maldição por eles, entendeu? Outra mentira dos religiosos. E diz que está em desobediência. Outra mentira. Se você for ler o livro de Romanos 13, ele fala sobre autoridade, ele fala das pessoas más que não obedeceram à autoridade. Não está falando nada de casamento. Naquela época nem existia, entendeu? Papel, nada. Não existia cartório, não existia nada. Essas pessoas se casavam e pronto. Entendeu? E eles dizem que a pessoa está em fornicação. Imagine, eles dizem que a pessoa está em fornicação, não pode nada disso aí. Amaziados. O conselho que eu dou é você sair desses lugares, vocês vão sofrer muito. Vão oprimir vocês, vão colocar sentimento de culpa, porque eles não ensinam a palavra como deve ser ensinada. Amaziados. Fornicação é viver, se você não sabe. Fornicação não é viver sem um papel de cartório. Não existe nada disso. Não tem nada a ver. Fornicação é uma palavra, se vocês não sabem, na Bíblia, que veio da raiz fornices ou fornix. Era um arco. Existia um arco. Um arco. No mundo, nas construções do mundo antigo, principalmente em Roma, onde mulheres, aquelas mulheres que não tinham nenhum vínculo com um homem, uma pessoa do sexo oposto, aí muitas vezes se aventurava na prostituição. Era um arco que existia, que mulheres que não tinham acesso, não tinham relações com homem, aí entrava para a prostituição. E era dada a ela, imposta por lei, um limite. Ela não podia passar dali, desse arco. O limite era ali. Ela não podia passar do arco das construções da casa dela. Ela podia sexualizar. O limite era o arco, ela não podia passar. Além desse arco, elas ficavam ali sexualizando debaixo do arco. Porque o arco era o limite para essas mulheres se prostituir. Entre a entrada de sua casa e a rua. E essa sexualização levava muitas pessoas a entrarem para uma atitude sexual sem compromisso. Homens e jovens frequentavam esses arcos. Daí saiu a palavra fornicação. Dali, do arco, onde elas ficavam sexualizando, se oferecendo, entrava homens jovens e jovens para ter relações. Daí saiu a palavra fornicação.
Não é uma pessoa que está não é uma pessoa que está sem um papel do cartório, como eles dizem aí. É uma obra carnal que leva as pessoas à prática do sexo sem compromisso. Ou seja, fornicação é isso. Era um marco que existia no mundo antigo, que essas mulheres que não tinham maridos certo, ia se aventurar na prostituição. E na prostituição, elas ficavam debaixo de um arco da sua casa. Era o limite imposto por lei, que ela não podia ultrapassar, ela podia sexualizar dali para dentro. E os homens daquela época, homens e jovens, frequentavam esse lugar, praticavam sexo sem compromisso nenhum com seus parceiros, com seus múltiplos parceiros. Aí se deu a palavra fornicação. Porque se há compromisso, comprometimento, amor e diálogo e carinho, não é fornicação. Mesmo que não tenha um papel, mesmo que você não tenha um papelzinho no cartório, você é casado. Quando você se ajunta com uma mulher, a Bíblia fala, quando você se entra em uma prostituta, você faz um corpo com ela. Quando você se deita com uma mulher, você se faz um com ela, você se casou. Quando você tem uma relação com uma mulher, anos, você está casado. Não é necessário você ter um papel em um cartório para legalizar isso. Não, diante de Deus você é casado. E muitas vezes as pessoas não entendem. O primeiro casamento, se você não sabe, no civil, aconteceu na França em 1792. Me explica aí, as pessoas que antes vieram dessa data não casaram, ou no papel, no cartório, cadê essas pessoas? Estão no inferno, estão afastadas de Deus? Então basta raciocinar. Quanto mais você afastar do conhecimento, mais você vai ser escravo de pessoas que viraram as costas para a Escritura. O primeiro casamento registrado foi na França, 1792. Não existia papel, não existia nada. Os anteriores que morreram. Morreram com quem? Morreram na bênção ou na maldição? Me explica aí. E aqui no Brasil foi quando? Você sabe? O primeiro casamento aqui no Brasil, no nosso país, foi 1890. 24 de janeiro de 1890, o primeiro casamento no Brasil. Me explica aí. Cadê as pessoas que não casaram no papel? Cadê as pessoas? Então, deu para entender. Casamento à luz de Deus. Você entrou em uma mulher, você conviveu com a mulher, você amou essa mulher ou recíproco um ao outro, vocês se casaram. E Deus abomina o divórcio. Quando você deita com a mulher, você vive com a mulher, com seu cônjuge, você é casado diante de Deus. Agora o sistema religioso está oprimindo muita gente, dizendo que as pessoas estão em fornicação, que é uma mentira. Pode ser que tenha um bocado de gente descarada, trocando de marido, de mulher, como se troca as calcinhas. Nem as calcinhas, que tem muitas mulheres que não trocam, viu? Mas estão trocando de marido e de mulher horrivelmente. Eu não estou falando disso. E esses vão pagar. Porque Deus está vendo tudo. Eu estou dizendo que a pessoa que é amaziada não está cometendo pecado de fornicação. Que fornicação não é amaziamento. Quando você está com uma pessoa, você vive com a pessoa, você ama a pessoa, respeita com aquela pessoa, se fecunda diante dos olhos de Deus, casamento. E só a morte pode separar. Então entenda, não caia na lábia desses vagabundos, desses lobos travestidos de ovelhas, que para você entrar num templo, olha o que eles colocam, você não pode tomar ceia mentirosa. É uma ceia mentirosa, que eu vou explicar depois, que ceia significava e significa no original uma janta. Não tem nada a ver de pão e vinho, isso aí que você está vendo aí. E o que Jesus fez foi a Páscoa. Nós não somos judeus, não temos nada a ver para fazer aqui a Páscoa. Não tem nada a ver com essa ceia que você está vendo aí. Não participa da falsa ceia. Ou a prisão religiosa que os religiosos fazem.
não pode se batizar. O batismo hoje é no corpo, é no espírito, é na morte de Cristo, não tem nada a ver mais isso aí. Diz que você está debaixo de maldição, portanto não é a condenação a que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o Espírito Jesus fala. Você vai acreditar em quem? Em Jesus ou na Bíblia, nesses caras? E diz por último que está em fornicação. Fornicação não tem nada a ver com amaziamento. Fornicação era o que aquelas mulheres praticavam, que eu falei anteriormente. Não se preocupe se você tem seu cônjuge, você mora há anos, não se precipite, não siga esses caras. Você, na lei de Deus, é casado. E só Deus pode separar vocês através da morte. Porque aquele que quebra a aliança de Deus vai pagar um dia. E se arranjar outro, vai cometer o pecado gravíssimo, quebrando a aliança que Deus estabeleceu. Observe, estude as escrituras. Porque Deus só tem coisas boas para nós. E muita gente, por não ter conhecimento, está fazendo imbecilidade, está seguindo o vento de doutrina, menos as escrituras. O primeiro casamento foi na França, o segundo no Brasil. E que Deus te abençoe e te guarde. Shalom, la rema.